Bom dia, boa tarde, boa noite! Professor Roberto na área, falando sério de política. E hoje nós vamos chamar vocês para as reuniões que estão ocorrendo nas regiões de Porto Alegre, para a gente comparecer e dizer não à privatização do DEMAI. Mas antes, solta a vinheta! Pois é, comunidade, estamos aqui de volta, a comunidade de Porto Alegre, nesse frio. Vai um café aí? Para fazer um bom café, meu bem, é pra vocês! E hoje o nosso café vai ser batendo um papo sobre a questão da privatização do DEMAI. Sim, senhor! Olha só! Já foram 4 audiências públicas e a prefeitura e os vereadores da base do governo estão bem loucos, feito barata tonta, porque a comunidade está se levantando em Porto Alegre, dizendo não a esse plano malévolo do pessoal do Melo. Por que, cérebro? O que vamos fazer amanhã à noite? Gaping, que é aquilo que fazemos todas as noites. Vamos privatizar o DEMAI. Sim, senhor! Eles querem entregar o DEMAI, vender o DEMAI pro capital privado, que desde 1904 é do povo porto-alegrense e dá lucro. Sabe que parceria público-privado é abertura para que ocorra a privatização. E nós já tivemos aqui em Porto Alegre várias situações que levaram a isso. Ou vocês esqueceram da Carris? Exatamente. Ou vocês esqueceram da CE? Exatamente. Aí o pessoal da Grande Porto Alegre do interior do estado. Ou vocês esqueceram que houve na Corsã? Exatamente. Esse papinho do xalalá, dos vereadores, da base do governo Melo, do próprio Melo, esse pessoalzinho aí, que em vez de estar trabalhando na direção do DEMAI, para que se amplie mais ainda o fornecimento d'água, simplesmente vão nas reuniões e dizer, seguinte, estamos privatizando, apenas estamos fazendo e pedindo uma autorização para que a gente faça, um projeto de parceria público-privado. É só isso, não é privatização, não. Mentiu pro tio! Lapada neles! E levaram lapada! Sim, senhor! Cada vez que o professor Roberto vai numa audiência, dá-lhe uma lapada neles! Por quê? Mentiu pro tio, gente, lapada neles! Exatamente! Esse pessoalzinho aí, que em vez de estar criando as condições para o crescimento do DEMAI, para atingir os restantes das casas, para dar fornecimento de água para os bairros, nas áreas mais elevadas, onde é constância a falta d'água, onde existe dificuldade para se levar uma mangueira lá para cima, eles querem se preocupar em vender, ou seja, estão ganhando dinheiro público para querer vender empresa pública, em vez de estarem trabalhando. Aí, seu gerente do DEMAI! Aí, seus técnicos da privatização, vem com esse papo furado, é para vocês estarem trabalhando pro povo e não contra o povo de Porto Alegre. Exatamente. Gente, a gente tem que se conscientizar que a gente não pode ficar quieto, porque a água é pública. Sim, senhor. Só para vocês terem uma ideia, em 1904, Porto Alegre tinha um fornecimento de água pela iniciativa privada. Não deu certo. Tínhamos a população que não conseguia ter acesso à água potável. O que aconteceu? Em 1904, se encampou a empresa que hoje é o DEMAI. Exatamente. Agora, querem retornar outra vez para a mão da iniciativa privada. E o pior não é isso. O pior, quem está por trás disso é o mesmo que o pessoal comprou a Corsã. E não sei se vocês sabem, mas o último diretor do DEMAI, que estava querendo também privatizar o DEMAI e que fez todo esse processo de desmonte do DEMAI para que você esteja aí reclamando pela falta d'água, ele está trabalhando para a empresa que comprou e ficou dona da Corsã. Ou seja, é o mesmo pessoalzinho. E essa galera que está na direção da Corsã é o mesmo pessoal que comprou lá a Sabesp em São Paulo e tá tocando horror nas periferias. Tá tocando horror em São Paulo, porque a cada temporal falta água nas periferias. A conta aumentou, as taxas sociais foram suspensas, todas as taxas sociais. E isso que lá também era lei, porque aqui eles tentam aplicar o Godot em ti, tentam aplicar o xalalá em ti, dizendo que as tuas taxas sociais não são direitos que estão em leis. Cara pálida, quem é que faz a lei? Foca em mim! Já fogueira que isso vai ser muito legal. Foca em mim! É o seguinte, quem faz a lei são os vereadores. Os mesmos vereadores que querem aprovar a privatização. Cavalheiros, atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. Não sei se vocês sabem, mas o que ocorre? São os mesmos vereadores
que estão querendo aprovar a autorização pro Melo fazer essa barbaridade, que é entregar o DEMAI. O que eles vão entregar? Eles vão entregar justamente o filão. Exatamente! É o filão, onde tá a bufunfa, onde tá o dinheiro, que querem entregar os relógios, é o fornecimento de água, é aquilo que eles vão cobrar pro bolsinho deles. Não vai ser pro bolso teu, não vai ser pro bolso da comunidade, ou investir em obras pra comunidade. Não, senhor! Eles querem pegar o filão. Olha bem a questão. Primeiro, eles dizem que a taxa social são taxas que são protegidas por lei federal e lei municipal. Pois é, entendi. Sim, só que assim, quem é que faz as leis? Quem quiser entrar, tem que molhar minha mão. Eu pergunto pra vocês, foca em mim! É o seguinte, quem faz as leis são os legisladores, certo? Hoje a Câmara de Vereadores, a maioria é do governo Melo. Ou tem cargo de CC dentro do governo Melo, ou tem diretores, né, de autarquias municipais, ou tem gente trabalhando de CC, desde o cafezinho até diretores, certo? A maioria desses vereadores tem gente deles dentro do governo. Por quê? Porque é assim que funciona na lógica do Melo. Para ele ter maioria, ele tem que abrir os espaços. Exatamente. É espaço em todas as áreas do governo municipal. Ou seja, gente no qual vai trabalhar indicados, né? É aquele lance. É por indicação, indicado por esses vereadores. Ou seja, ali tem familiar, ali tem CC de amigo do amigo. É a verdadeira assim, ó. É um trenzinho da alegria, certo? Daí esse vereador, ele tem o compromisso de votar tudo aquilo que o governo encaminhar para a Câmara de Vereadores. Ponto. Então eu pergunto para vocês, se é o vereador que faz a lei, se é o vereador que muda a lei das taxas municipais não vai ser mudada no minuto que for privatizado. E a empresa vê que está levando prejuízo, ela vai fazer pressão sim, senhor. Vamos botar. Vamos daí, Segura aí. Vamos lá. sorria, vamos lá. Ou não. Me respondam ou não. Olha o que acontece no Congresso. Deputado, muito dinheiro. A gente não pode ser preso por isso. Cadê? Eu sou deputado. Você viu o deputado preso, cadê? Olha os 5% no qual o governo federal está tentando descontar do imposto de renda dos milionários. Olha a gritaria. Olha que o governo não consegue andar. Por quê? Porque os deputados federais que lá estão defendem aqueles que bancam as suas campanhas. Ou vocês acham que aqui em Porto Alegre não é a mesma coisa? Exatamente! Acompanhe o raciocínio. Esse papinho furado, que está protegida por lei as taxas, né, as taxas sociais, é balela. Porque foi o próprio Melo, quando privatizou aquela crise, chegou para todo mundo na maior cara de pau e disse, não tem almoço grátis. Ou vocês já se esqueceram? É porque o brasileiro tem essa questão de pouca memória, pouca B12 na cabeça e pouco potássio, para se ter boa memória. Exatamente! Vocês já esqueceram aquela velha frase do não ter almoço de graça? Isso aí, gente! Ou seja, os mesmos vereadores que vão votar para autorizar o Melo a fazer, né, implementar a parceria público-privado para a empresa, a mesma empresa que está na Corsã, a mesma empresa onde trabalha o ex-diretor do DEMAI, que foi responsável e é responsável pelo sucateamento do DEMAI. Engraçado, para depois privatizar. Eles vão autorizar. Claro, gente! E é o mesmo pessoal que depois, eu aposto com vocês, eu aposto que daqui a uns 6, 7 meses, depois dessa privatização ter sido feita, eles vão acabar com as taxas sociais. Exatamente! E você aí, que depende de caminhão-pipa, não vai ter água, porque você vai ter que pagar pelo caminhão-pipa. Você aí, que hoje, pelo DEMAI ser público, ele é obrigado a fornecer água para todo mundo. Ou seja, até aquelas comunidades que estão em áreas de ocupação esperando para serem regularizadas. Essa água é obrigatório, porque sem água não há vida. As pessoas necessitam de água. Então vai lá o DEMAI, agora que é público, bota lá os pés de galinha, fornece a água. Agora eu pergunto para vocês, foca em mim! Vocês garantem que a primeira coisa, depois dos vereadores terem votado pela autorização para o Melo fazer a parceria público-privada, eles não vão lá? A mesma empresa não vai cortar esses pés de galinha? Óbvio que sim. Por quê? Porque a empresa privada quer dinheiro. E vou dar mais. Esses diretores que hoje estão aí, indo nas audiências públicas, falando bonito, vão ser tudo empregado dessa empresa. Ganhando horrores. Já ganham bem. Vão ganhar mais ainda. Gente, vamos acordar. Vamos mobilizar. Vamos fazer os comitês populares para não privatizar o DEMAI, para não entregar o filão. É o filão. Por que é o filão? Gente, olha só. Faz comigo, né, um exercício, né, de reflexão. Ok? E raciocínio. Se hoje a água custa 5,08 de reais a cada metro cúbico,
que é uns 100 litros de água, certo? No qual 1 litro d'água custa 0,05, ainda dá lucro para o demais público. Imagina essas empresas, imagina essa empresa, quanto ela não vai cobrar, vai subir, porque eles visam lucro, lucro! E, vou dizer mais, a justificativa que eles vão dar, o papo furado que eles vão dar, que devemos ampliar o abastecimento de água. Só que é o seguinte, o DEMAI já alcançou 100%. O que falta é regulamentar e vergonha na cara dos diretores do DEMAI que foram indicados pelo Melo e estão lá dentro para sucatear a empresa. Irem, pedirem, fazerem projetos para colocar mais água e fornecer água para as regiões mais elevadas. E onde falta, eles não fazem isso porque querem te ganhar para a proposta deles de privatizar. Como se a privatização resolveria o teu problema. Como se a privatização resolveria o teu problema. Nós sabemos que não resolve. Olha o que aconteceu com a CE quando o Leite começou com esse papo furado de público-privado. Quando começou com esse papo furado de projeto de parceria público-privado com a CE. Acabou onde? Quem é o dono hoje da CE? É tu? Não. É uma empresa. E o pior é a Equatorial, que nem brasileira é. Começa por aí. Né? E você está contente com a Equatorial? Pois é. Você que tem parentes no interior, no momento que o Leitinho, privatizou a Corsan, ele começou assim, parcerias público-privadas. Depois que aconteceu o quê? Quem é o dono da Corsan hoje? É a mesma empresa que quer meter as garrinhas no dinheiro do DEMAI. Exatamente, gente. E os caras estão fazendo lobby porque é filão. Olha só, é 5,08 o metro cúbico de água, que é 100 litros por dia. Imagine, são mais de 700 mil relógios. Só fazer o cálculo. Quanto eles não vão ganhar por metro cúbico de água? Porque eles não vão ficar no 5,8. O 5,08 é porque o DEMAI é público. E como uma empresa pública, ela não pode visar lucro. Ela não pode ter dividendos. Não pode gerar dividendos, certo? Ela tem que pegar esse dinheiro que ela recebe todo mês e aplicar na rede. Aplicar no saneamento, aplicar no sistema de esgoto particular, que é aquele sistema de esgoto todo mundo, né? Os cocô, exatamente. Aplicar nesse sistema de esgoto, na ampliação, certo? Fazer o pagamento dos seus funcionários, ajudar o Caixa Municipal para fazer os programas, ajudar o Caixa Municipal a pagar as dívidas do município, junto ao funcionalismo, professores, ampliação de escolas, posto de saúde, é para isso. No minuto que ela for privatizada, acabou. Acabou. Daí sabe o que vai sobrar para o município? O custo de captação, para vocês verem. E essas empresas, elas não querem fazer a captação. Por que a captação? A captação exige investimento de bombas, exige investimento lá, certo? Trazer a água do rio para a estação de tratamento. E tu tem que abrir vala, tem que abrir mangote, tem que botar mangueira, tem que botar estudo, fazer estudo de impacto. Tem uma série de coisas. É isso, eles não querem, porque isso aí tem custo. Eles querem ficar com filezão. O que é o filezão? Olha, é o fornecimento, é o controle de fornecimento, que isso aí já está o sistema já implantado, certo? E o tratamento. O que tem no tratamento? Ah, tem os insumos para fazer o tratamento, né? Que hoje até, né, Porto Alegre, um certo tempo, né, tinha um tratamento exemplar da água. Pois é, tinha até flúor na água. Botavam flúor, mas não sei como é que tá agora. Vocês botam flúor, porque tanto foi o sucateamento desses diretores, né, que eu não sei nem se eles estão colocando flúor na água. Botam cloro, adicionam cloro, fazem, né, todo o tratamento antes da água ir para suas casas, para suas torneiras, certo? Vocês acham que eles vão gastar dinheiro nisso? Vocês acham que eles vão dar um tratamento top, né? Tratamento top para a água? Claro que não. Por quê? Porque a iniciativa privada visa lucro. Aposto com vocês, aposto com vocês. Vai começar a faltar água no momento que for privatizado. As comunidades vão ficar sem abastecimento de água. Vai ter aumento na taxa. Vão cortar a taxa social. Vai ter mobilização de gente que mora em área de ocupação, porque eles não vão fornecer água, certo? Vão exigir pagamento. Vão exigir que as pessoas mais pobres, eles paguem essa taxa. Vai ter filas e mais filas de reclamação. Não vai ter um fornecimento, né, diário, permanente, como já não tem em muitas áreas quando falta luz, principalmente. Vai ter tudo isso, gente. Porque os caras visam lucro. E os caras não estão nem aí pro pobre. Eu sou dinheirista, lucratista. Eu não quero que ninguém me dê o dinheiro. Quero que me bote no lugar onde ele tá. Pode deixar que a transferência dele pro meu bolso é problema meu. O que eu quero é que pobre se exploda, reverendo. Que
que se exploda. Os caras não estão nem aí pra periferia. A periferia só serve na hora de votar. Pra isso que a periferia serve. Porque daí vem os candidatos deles, né, o pessoal que é apadrinhado por eles, pra pedir voto pra ti. Pra te dar aquele 50 pila, pra te dar aquele cesto básico. Daí eles bancam pra fazer isso aí. Pra vocês votarem nos candidatos deles. Pra depois eles entram lá dentro e tiram os teus direitos. É isso aí. Na realidade é isso aí. Certo? Então é isso aí, gente. Vamos nos mobilizar. Nos mobilizar, que é? É levantar o bundão da cadeira. É isso aí. Foca em mim agora. É o seguinte. Quer ficar sem água? Deixa a coisa acontecer e fica caladinho. Ou tu quer manter a tua taxa social. Ou tu quer manter teu fornecimento de água com qualidade. Ou tu quer ampliação do sistema com qualidade. Pra chegar água até aí em cima, sem que cobre horrores de dinheiro. Hein? Então tem que tirar o teu bundão da cadeira. Tirar os teus dedinhos do zap. E ir para as reuniões, e participar das audiências públicas, e dizer e levar o seu cartaz. Faça um cartaz, escrito à mão, com pincel atômico, com canetinha, com lápis de cor. Vão lá e digam, não é privatização do DEMAI. E vão nas audiências públicas. Olha aí, já teve 4 audiências públicas. O pessoal do Melo tá levando uma lapada. Precisamos da ajuda de vocês. Então fica atento aí, ó. O dia 16 é o pessoal aí do Nordeste, certo? Pessoal da região Nordeste, lá no Ceprima. Todo mundo aí, ó, da região Nordeste, no Ceprima. Dia 17 tem o Eixo Baltazar, lá no Centro Vida, ali na Baltazar, certo? Dia 24 tem na Leste, lá na Leste, lá na quadra da Escola de Samba Copacabana. No dia 26 nós temos o Nordeste, na Escola Paulo Isler. Todas as reuniões são feitas às segundas e às terças, que são feitas essas audiências públicas. Por quê? Porque é obrigatório ter audiência pública. Só que o povo tem que ir para se manifestar, para dizer não a essa pouca vergonha. E o pior, vocês vão ver lá eles botarem no telão as vilas sem água, sem esgoto. Isso aí é uma vergonha, porque isso aí demonstra a incompetência desse governo, a incompetência desses gerentes da DEMAI. O que tem que mudar são os gerentes do DEMAI e não vender o DEMAI. É isso que tem que mudar. E é por isso que aqui nesse canal nós vamos começar a fazer essa campanha DEMAI público e contra a privatização, porque o DEMAI é nosso, o DEMAI é do povo. Contra a privatização, não a privatização do DEMAI. Queremos a ajuda de vocês. Queremos que vocês peguem esse adesivo e comecem a andar com o adesivo. Coloque o adesivo no peito. Bota, gruda o adesivo no peito. Faça abaixo-assinado. Exija que deve haver, sim, uma grande mobilização em Porto Alegre para que haja consulta pública através de um plebiscito. Porque o povo tem que ser escutado. Porque isso aí atinge diretamente a nós porto-alegrenses. Não é esse prefeito que nem porto-alegrense é, gente. Exatamente. O Melo não tá nem aí pra Porto Alegre, porque ele não sabe nem a história de Porto Alegre. Quanto mais ter apreço às coisas nossas de Porto Alegre, conquistadas há muito tempo atrás. Quando os nossos bisavós pegavam água na sanga do diabo, lá no Menino Deus, lá no Morro Santa Teresa, que tinha baixado de lá nos potreiros, que era o Morro dos Potros, onde a brigada colocava lá os seus cavalos, o pessoal que morava lá em cima tinha que descer no morro pra pegar água na sanga do diabo, onde era o antigo estádio Eucaliptos no Beira-Rio, que depois virou Beira-Rio, depois construíram o Beira-Rio do Internacional. Ou ele não sabe disso? Claro que ele não sabe essa história. E foi justamente por causa disso que foi encampada o DEMAI, porque não fornecia água potável para toda a comunidade de Porto Alegre. E a comunidade de Porto Alegre, na época, antes da encampação, teve um surto de cólera, justamente pela falta de tratamento de água e saneamento básico. Ele não sabe disso. Por quê? Porque ele não vivenciou, ele não tem família, ele não tem avós, não tem bisavós, não tem tataravós que construíram essa cidade como nós temos. Exatamente. Quem é porto-alegrense da Gema, é só perguntar pro seu bisavô, que era daqui de Porto Alegre, seu tataravô, como é que era a água, os cabungueiros, do tempo dos cabungueiros. Aí, Melo, tu sabe que é um cabungueiro? Pra fazer isso depois de ser eleito, ó, tira teu chapeuzinho, porque eu acho que tu não quer trabalhar. Porque quem bota o chapeuzinho na cabeça é pra trabalhar, o chapeuzinho de palha de trabalhador, não é de gente que quer vender, ou então da Godô, ou da Xalalá. Vamos lá, povo, vamos se mobilizar, vamos nas reuniões montar comitês e ir nessas reuniões públicas aí para dizer para ele, nós não queremos a privatização do DEMAI. É isso aí, conto com vocês na luta. E quando a gente fala que esse prefeito do chapeuzinho de palha não quer trabalhar, é justamente sobre isso. Olha só. Eu quero te mostrar aqui uma das maiores vergonhas da cidade. Enquanto milhares de crianças não têm vaga na creche em Porto Alegre, aqui, Namoradas da Ípica, que já teve quase 80% da obra concluída, está nesse estado. São mais de 10 anos de uma promessa, e o que nós precisamos cobrar é um prazo para que ela seja concluída. E não tem saída. Para essa obra acontecer, tem que ter mobilização social. Tava confuso, gente. Já até viu, em cima que tava tudo pronto. Vocês viram aí? Ou seja,
Ele pega o nosso dinheiro dos impostos e deixa ao léu. Essas obras, que são obras que beneficiam a comunidade através de creches, e ele deixa largado, uma irresponsabilidade. Deixa assim quando a comunidade necessita de mais creches aqui no município. Afinal de contas, seu Melo, qual foi a sua promessa nessa última campanha? Nós iremos ampliar as creches. Daí, uma creche totalmente destruída e com dinheiro público, ou seja, atirada deixando crescer mato, enquanto que o povo precisa de mais creches, para as mães terem onde colocarem seus filhos, para elas poderem trabalhar, as mulheres e as famílias irem trabalhar. Afinal de contas, é porque é só aqui na Hípica? É porque aqui na Zona Sul, onde a concentração é do povo trabalhador? Será que é por causa disso, seu Melo? Vamos ter vergonha na cara! Olha só, não é só eu que estou falando, tá aí provado nessa filmagem, feita pelo vereador Giovanni Nicolau. Olha só! Isso não se pode admitir. Um prefeito, uma prefeitura, uma secretaria de educação deixar uma creche atirada. Isso é dinheiro público colocado fora. É um desrespeito com o nosso dinheiro. E é justamente isso que eu falo. Melo, se tu não quer trabalhar, tira o chapeuzinho de palha, né? Pendura o chapeuzinho de palha e sai de fininho. Porque não se faz isso. Por isso que querem vender o DEMAI. Por isso que querem vender Porto Alegre. É justamente para esconder essas coisas que acontecem de errado aqui no município. Mas nós não vamos deixar não, porque continuaremos aqui nesse canal a fazer essas denúncias, a mostrar a Porto Alegre, vamos mostrar a Porto Alegre que o seu Melo quer esconder. Porque aqui, mentiu pro tio, lapada nele. Moradores reclamam do buraco há meses. E olha só o perigo. Essa escadaria é conhecida como o escorregador do capeta. Moradores pedem reforma há anos. Aí é foda, porra! E vamos um pouquinho de comédia, né? Vocês viram aí, né? O Melo deixa a bola quicando, nós encaçapamos também. Porque se deixa a bola quicando, a gente também faz graça. Olha o que tá acontecendo, a buraqueira que tá em Porto Alegre e as escadarias que não tem feito. O Melo não tem feito nenhum reparo, hein? Olha só como tá escorregadia. Mas é também aqui no Falando Sério de Política, nós temos um quadrinho aí pra vocês novo no nosso programa. Da outra vez vocês viram, mas nós continuamos com aquele nosso quadro Curiosidades da Humanidade que não tem serventia nenhuma. Sente só a chamada. Eu dormi com uma banana no teu lado por um ano, tu vai absorver a mesma dose de radiação de dormir com uma pessoa no teu lado por um ano. Com causa de uma banana, cara. Porque banana tem antimatéria. Quer dizer, ela produz, né? Porque ela tem um átomo de potássio, um isótopo de potássio, que no decaimento dele, ele é radioativo. Então no decaimento ele produz antimatéria. E aí, galera, olha o preço da banana. Tá maluco, bicho? Não dá pra acreditar. Virou artigo de luxo. E aí, tipo, não ironicamente, tipo, tu sabes que seres humanos emitem radiação, né? Sim, tudo que tá acima da temperatura ambiente emite radiação eletromagnética. Chicken, banana, chicken, banana, chicken, banana, 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 chicken, banana, chicken, banana, chicken, banana, banana. Isso é o espectro de corpo negro. Alguns gases que a gente solta. Também. Taramino, polaquino, toca. Exato, se tá mais quente do que a temperatura ambiente do meio, sim. Salve, rapaziada, vlogzinho hoje é andando de jet. As do job vem me andando daquele jeitão. Esquece, pai, tá estourado. E aí, não ironicamente, tu dormir com uma banana do teu lado por um ano. Meu irmão, entrei na jaula dos monstrão, né não? Olha o tamanho do maluco, pô. Acho que vou só na esteira hoje, só pra soltar. Tu vai absorver a mesma dose de radiação de dormir com uma pessoa no teu lado por um ano. Com causa de uma banana, cara. Caiu o pix da firma, carai. Hoje é picanha e tigrinho. Se sobrar, a gente torra nas do job. Que as bananas são fontes de vitamina e alimento para todos os seres, isso todo mundo sabe. Mas que são radioativas, há controvérsia. Curiosidades da humanidade que não servem pra nada. É mais um quadro pra vocês aí no nosso Falando Sério de Política. Vai uma banana aí?
Socorro! Socorro! O Bolsonaro me chamou de louco na audiência com o Xandão! Eu tomei cloroquina, gritei com o prédio, fui na manifestação do 8 de janeiro, fiz tudo o que mandaram e agora me chamam de maluco! Exatamente! Nesse instante, o Bolsonaro deve estar com aquilo tudo preso! A Polícia Federal identifica a saída da família do Cid para os Estados Unidos, via Panamá nesse dia 12. Isso aí pra mim tem cheiro de coisa aí. Eles estão tentando fugir. Ou você se lembra, vocês não viram aí? Quando o Xandão botou o Bolsonaro na parede, ele abriu tudo. Está iniciado o interrogatório sobre o golpe. O réu tem alguma declaração a fazer? Eu posso fazer uma brincadeira? Eu perguntaria aos meus advogados. O senhor quer ser meu vice em 2026? Não. Alcemir Moraes, tenha caráter! Mostra a verdade! Não tem disso não, seu ministro. Me desculpe, posso ter exagerado na forma, na entonação, tudo bem, a opinião do senhor, a gente lamenta. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. Então tá, então eu sou vice e o senhor vai ser o presidente. Não. Se eu tiver um filho 06, o senhor aceita ser padrinho? Não. Se em vez disso o senhor for pai do meu filho 06? Não. Eu registro no meu nome sem problema, tá ok? Não. Eu posso dar um filho meu adulto pro senhor, já vacinado e vermifugado, quer? Não. Olha que eu tenho de espécies variadas, ó, tem o burro, tem o biba, o maluco, o rachador. Tem certeza que tu não quer? Não. Não tem certeza? Não, eu não quero. Ah. O senhor aceita um Pix? Não. É só mandar o QR Code. Não. O senhor quer me pegar por trás? Não. Me dar um cheiro? Não. Me jogar na parede e me chamar de lagartixa? Não, olha aqui. O réu está desviando o foco desse julgamento, que é sobre a tentativa de golpe que o senhor... Tentativa de golpe? Olha só, não tenho nada a ver com isso daí. Mas como não? Seus eleitores acamparam em Brasília e tudo. Olha só, aquilo lá é um bando de maluco, tá ok? Eu não sou maluca. Passei mais de 70 dias acampada comendo pão que o diabo amassou. Eu fiz Pix. Eu não sou maluca, não. Eu acreditei nele. Eu fiz Pix. Chamei os ETS. Rezei pro pneu. Comi capim. Tomei cloroquina até ozônio no reto. Fiz um altar pro pneu. Vendi minha casa e mandei um Pix em nome da nossa pátria conservadora. Os comunistas não me calarão. Eu nem cheguei perto. A única barraca armada que eu vejo é a minha quando olho pra baixo, porque eu sou imbrochável. Falou tudo e até convidou o Xandão pra ser vice dele. A cara da gadaiada. Socorro! Socorro! O Bolsonaro me chamou de louco na audiência com o Xandão! Eu tomei cloroquina, gritei com o prédio, fui na manifestação do 8 de janeiro, fiz tudo o que mandaram e agora me chamam de maluco! É muito cômico. O Bolsonaro, o baita de um palavrão, porque quando chega na hora, ó. Alcemir Moraes, tenha caráter! Mostra a verdade! Não tem disso não, seu ministro. Me desculpe, posso ter exagerado na forma, na entonação, tudo bem, a opinião do senhor, a gente lamenta. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. Apertou! É covardão! E o pior é essa gadaiada, esses bolsonaristas que gritavam mito, mito, mito e ainda mandaram o Pix pra ele. E olha só pra onde é que ele mandou o Pix. Bolsominion, chega mais. Bolsonaro disse que enviou 2 milhões para Eduardo Bolsonaro não passar necessidade nos Estados Unidos. Esse pobre homem que sobrevive no Brasil há pelo menos uns 3 mandatos, uns 12 anos, com salário de deputado federal. Ele precisa de uma ajuda nos Estados Unidos. Olha só onde foi parar esse dinheiro, ó, para Eduardo Bolsonaro passear na Disney com a família. Você já passeou na Disney, Bolsominion, nos Estados Unidos? Eu acho que não. Eduardo Bolsonaro está lá passeando com o seu dinheiro. Você que é trouxa que mandou um Pix pro Bolsonaro. Parabéns. Tá lá, ó, o Dudu Bananinha na Disney, com a filharada dele, com o dinheiro do Pix, os 2 milhões foram mandados, que é teu, ô pobre de direita. Como você é trouxa. E olha só o que tá acontecendo, que agora chegou aqui nos nossos estúdios. Notícias. Parece que o ex-ministro Gilson Machado, você se lembra? O ministro do turismo na época do Bolsonaro. É, aquele, o sanfoneiro dos infernos. That wind fly across the ocean. Leave behind his memories. Popcorn and ice cream fillers. Synthetic. A snapshot down family album. For Coop, the pan in Brazil. What else you'll
Exatamente, parece que esse aí já foi pra cana. Ele tava articulando a fuga do Cid. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Exatamente. E você sabe por que ele estava articulando a fuga do Cid? Claro, vai tudo pra cadeia. Eles já viram que vão ser condenados. E a forma, a última das últimas formas, para eles tentarem uma reversão disso tudo, é fazer o Cid picar a mula. Exatamente. Só que a Polícia Federal, tava de olho, deu o sinal pro Ministério Público, o Ministério Público foi lá, puxou o Cid e ainda descobriram que o sanfoneiro dos diabos, o Gilson Machado, estava organizando junto com o grupo do Bolsonaro para mandar o Cid embora. Exatamente. Agora o sanfoneiro vai tocar sanfona lá na Papuda. Hey, Daddy, what the fuck live for me? Oh, it was another brick on the wall. Exatamente, esses caras não cansam de tentar dar golpe, gente. Por quê? Porque o Bolsonaro se cagou. Exatamente, se cagou. Tá acovardado, ele já viu que, vai tudo preso. Não tem mais, vão ser tudo condenado, porque está dada a culpa deles. Eles mesmos. O Bolsonaro mesmo, olha só. Confessou, gente, o Bolsonaro confessou. Mas nessa reunião, o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Foi passado na tela. Os conselheiros foram bastante rápidos ali. Que estavam colocando a minuta do golpe na televisão pra gente apenas ver os pareceres. Gente, era golpe mesmo. Bolsonaro e toda aquela cambada ali de marginal, de criminosos, vão pra cadeia. Golpistas! Eles queriam implantar uma ditadura no Brasil! Você já ouviu falar no método Bolsonaro de governar? É simples, rápido e eficiente. Se o seu objetivo for destruir uma democracia, tudo começa com um velho truque. Você grita fraude antes mesmo de perder. Não precisa ganhar no argumento. E quando a mentira cola, vem o povo de bem quebrar tudo. A extrema-direita não é patriota, ela é performática. Ela é golpista. E enquanto finge defender a liberdade, ataca quem pensa diferente. E como todo bom hipócrita, quando a batata esquenta, foge. Eduardo Bolsonaro já anda pelos Estados Unidos como quem busca cidadania honorária. Tudo em nome do Ocidente cristão. Patriotismo à distância. E uma bananinha para os brasileiros e para o Brasil. O que eu quero é que pobre se exploda, reverendo. Que se exploda. E atenção, pessoal, que é bomba! Fica ligado! Breaking News! Breaking News. E depois nós vamos falar de ditadura porque tem mais Breaking News internacional aí. Guys, ready? And bell. Sir, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have questions for the secretary because the fact of the matter is a half a dozen violent criminals that you're rotating on your hands off. Many of our ice agents have been docked. On the ground. Hands behind your back. If you don't my hands, go ahead. Stand behind my back. All right. Cool. One hand. Lay flat. Other hand, sir. Other hand. Olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos. Exatamente, Gente, Estados Unidos virou aquilo que os bolsonaristas tanto diziam que o Brasil era virar uma Venezuela. Vocês viram aí o povo indo pra rua? E o Trump mandou o exército em cima do povo. Falando nisso, cerca de 2.000 soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos estão em Los Angeles para conter protestos contra as operações do Serviço de Imigração. Turbulência que já dura 4 dias, Edu. Mais de 150 pessoas já foram presas nas manifestações na cidade. Profissionais de limpeza trabalharam hoje para remover as pichações do prédio da Prefeitura de Los Angeles. Desde sexta-feira, protestos anti-deportação são realizados na cidade. Hoje, novas manifestações foram convocadas. Manifestantes e agentes de segurança entraram em confronto. Carros foram queimados e lojas saqueadas. Uma repórter que cobria as manifestações foi atingida por uma bala de borracha. Ontem também houve protestos em São Francisco, outra cidade do estado da Califórnia.
A concentração foi em frente a um centro de detenção de imigrantes. 60 pessoas foram detidas. Olha que vergonha lá em São Francisco, gente! Mandou o exército baixar a ripa na chulipa do pessoal! Acabou a democracia, ué? Onde é que estão os bolsonaristas? Hein? Exigindo, direitos humanos, democracia, artigo... Primeira emenda, tá aí a primeira emenda, ó. Vou mostrar aí pra vocês o que aconteceu com o senador americano, ó. Hands behind your back. If you don't my hands, go ahead, stand behind my back. All right, cool. Okay, one hand, lay flat, lay flat. Other hand, sir. Other hand. E atenção, gente, notícia internacional também. Israel faz mais um ataque bombardeando com mísseis o Irã, matando 79 pessoas na capital de Teherã. Ou seja, mais uma vez, esse governo genocida, sionista, ataca, além de estar matando e dizimando o povo palestino, não se dando por satisfeito, ataca o Irã. E eles atacam o Irã com a seguinte, olha só, olhem bem, com a seguinte justificativa, se isso é justificativa. O Irã teria 9 mísseis atômicos prontos. Aí eu pergunto, quantos mísseis atômicos Israel tem fornecido pelos Estados Unidos? Engraçado, né? Eles podem ter arma nuclear, mas o Irã não pode, né? Eles podem, né, matar, dizimar e produzir o maior genocídio infantil de crianças na faixa de Gaza, destruindo a faixa de Gaza, eliminando as pessoas fisicamente. E o mundo, a ONU, não faz nada. E que algum outro país ou presidente chame eles de genocida. Eles não são genocidas, eles só estão matando crianças, eles não estão deixando chegar ajuda humanitária para dar comida para as crianças. Olha aí, olha as imagens. Olha as imagens do que o governo de Israel está produzindo. E depois vocês me digam que isso aí não é genocídio. As organizações de defesa dos direitos humanos acusam os... Pois é. Engraçado, né? Engraçado. Que esse governo é um governo genocida de Israel. Esse primeiro-ministro é um genocida. É um criminoso que está matando crianças, velhos e mulheres. E sabe qual é a justificativa também? Não, estamos acabando com os terroristas da Palestina. Engraçado, né? Que quando era autoridade, olha só a historinha. Vamos para a historinha aí do professor Roberto. Historinha do professor Roberto. Solta aí. Senta, que lá vem história. Você sabia que foi assinado em Tapã, ou seja, em 24 de setembro de 1995, pelo então primeiro-ministro Yitzhak Rabin e o grande líder palestino da OLP, Yasser Arafat, da OLP, na península do Monte Sinai, no Egito, um tratado de paz, onde reconhecia em 1995 o Estado da Palestina, da autoridade palestina sobre o Estado da Palestina, onde hoje é a faixa de Gaza, até o Egito, até a fronteira do Egito.
Em 1995 foi assinado esse tratado, que dava a condição, certo, para o Estado da Palestina ter um governo que se chamava Autoridade Palestina, certo? Que ele seria gerenciado pela Autoridade Palestina. E Yitzhak Rabin, ele fazia parte do Partido Trabalhista, né, no Congresso, né, israelense. Ele era o primeiro-ministro. Ele tinha uma coalizão de socialistas, de trabalhistas, de democratas, de partidos que compunham, né, a maioria do Congresso israelense, de pessoas progressistas. E em 1995, então, para acabar com essa guerra, que já dura anos isso, desde quando lá atrás, quando Oswaldo Aranha defendeu a política de 2 estados, ou seja, formar um Estado de Israel e formar o Estado palestino, para que essas duas, certo? Esses 2 povos pudessem viver em paz, para que os 2 países pudessem ser reconhecidos como países. Então isso lá atrás, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Em 95 foi assinado esse Tratado de Paz e o Tratado de Reconhecimento, certo? Pois bem, o que nós temos hoje, naquela época, nós tínhamos a consciência do povo de Israel, a maioria do povo de Israel queria acabar com o fratricídio que existia. Para que a luta, né, de israelense contra os árabes? Se os 2 são povos, são o mesmo povo, não havia necessidade. Então, eles assinaram esse Tratado de Paz, certo? Só que, sempre tem o só que, existia um partido, por isso que eu digo, quando nós fazemos críticas ao governo de Israel, por atualmente estarem matando crianças, né, e sendo responsáveis por genocídio, sim, senhor, eles não gostam que eu use essa palavra genocídio, eles não gostam, mas é o que eles estão fazendo, genocídio. É o que o governo, não o povo. O povo de Israel é um povo de Deus. Eles se autodenominam um povo de Deus, escolhidos por Deus. E Deus nunca pregou a morte, mas sim a paz e o amor, segundo Jesus Cristo, certo? Então, se eles se dizem povo de Deus, o Filho, no qual eles crucificaram, de Deus, que pregavam o amor e a paz, né, em nome de Deus, eles seguem a palavra de Deus, o Torá. E no Torá, assim como no Alcorão, que é a Bíblia, certo, dos árabes, eles pregam a paz, não a morte. Quem usa da morte e da guerra não pertence a Deus. Isso está escrito tanto no Torá como no Alcorão e também na Bíblia cristã, certo? Então o que aconteceu? Um partido chamado Likud fez maioria no Congresso Democrático de Jerusalém e colocou no seu governo o Benjamin Netanyahu. Até o nome é difícil, é o nome de trava-língua, você sabe, trava-língua, é trava-língua. É até o nomezinho, mas vamos chamar ele de Benjamin. Botou o Benjamin. O Benjamin é desse partido do Likud, que é um partido de direita e centro-direita. Você sabe qual é a história do Likud? Pois é. É bom a gente saber que quando a gente chama o governo de genocida, eles tentam contra-atacar dizendo o seguinte, que nós somos antissemitas. Aqueles que criticam o sionismo é antissemita, é contra o povo judeu, nos equiparam, né, ao que os nazistas fizeram. A política nazista é antissemita. E daí eles tentam, na narrativa deles, colocar no mesmo patamar. Para quê? Para se defender. E para ter a justificativa de fazer o que eles querem e usar isso aí como escudo. Mas vamos lá, a história, é bom de saber a história. E aqui com o professor Roberto, mentiu por tio, lapada neles. É assim. Não tem rescolesco. A gente pega na história. Pois bem, o Likud é formado por 2 organizações, certo? Uma de direita conservadora e outra pela direita, né, pelo centro-direita. Essa direita conservadora, né, o Likud, é formado pelo partido Herut, mais ou menos pronunciando assim, Herut. Esse partido Herut se juntou à direita, ao centro-direita, em 1973. Então está aí a gênese do Benjamin, da política do Benjamin. O Herut era um partido, certo, que era sionista revisionista, certo? O que eles pregavam? Primeiro, raça pura. Segundo, ser colonialista. Terceiro, usar qualquer forma de ataque à política sionista, chamando os opositores de antissemitas. Exatamente. Aí está a política. Vocês viram? A manipulação da política. Então, a gênese do Likud, ele está intrinsecamente ligado na política sionista.
O que é essa política sionista? É política do qual é uma raça num único país. E onde essa raça tem que estar no poder para haver democracia, segundo eles. Ou seja, não permitem outra raça a não ser a deles. Lembra quem? Isso que eu estou falando não é o semita. Semita é a palavra que se usa para todo o ser humano, toda a pessoa que é judia. Tem a palavra judeu e tem a palavra semita, que é a mesma coisa. Então quando eles falam, tu é antissemita, tu é anti-judeu, não. Semita é uma coisa, sionismo é outra. O sionismo é a política no qual se implementa, é que nem aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos aqui, todos nós somos brasileiros, certo? Daí a gente tem os bolsonaristas, loucos, temos o centrão, oportunista, chupim, e temos a política da esquerda, progressistas, e na esquerda temos progressistas, temos socialistas, temos comunistas, temos trabalhistas, certo? Essas são as formas políticas, ok? Mas todos são brasileiros. O Lula é brasileiro, o Bolsonaro é brasileiro, eu sou brasileiro, tu é bolsonarista, quase que eu falei, tu é brasileiro, nós somos brasileiros. Além, é claro, aqueles os cu de cachorros, vira-lata, que gostam de ser metido americano. Isso daí, já há muito tempo, já não tem mais o sentimento de brasilidade. Esses mesmos que dizem patriotas, que se pudessem entregar o Brasil para os Estados Unidos, que são os bolsonaristas, né? Aí já é uma coisa à parte. Mas é a política. É a mesma coisa Israel. Israel tem a política atual, implementada pelo Likud, que é um partido que tem maioria no Congresso de Jerusalém, no qual implementa a sua política, que é uma política colonialista, que é uma política de territorialista, que é uma política que quer ver Jerusalém, Israel, apenas para os judeus, não permite e trata outras raças como raças inferiores, aquelas que não sejam judias. Ou seja, aquelas que não são semitas, eles tratam como inferior, mas não são os judeus que tratam como inferior. São o Likud, os sionistas, certo? É que nem os fascistas aqui no Brasil. Os fascistas, né, eles não gostam de nordestino. Os fascistas no Brasil, eles querem uma raça pura, uma raça só de brancos. São racistas, são homofóbicos, né? São contra nordestinos, são contra negros. Esses são os fascistas aqui no Brasil. Mas não quer dizer que todos os brasileiros sejam fascistas. Isso é uma política. Em Israel é a mesma coisa. Por isso que eles gostam de misturar as coisas. Quando o Lula chamou eles de genocidas, o Lula está se referindo à política implementada pelo Likud para destroçar, para destruir, para matar, para acabar com a Palestina e os palestinos e o povo árabe. Tu mata as crianças, tu não vai ter uma geração. E é justamente isso que eles estão fazendo. Eles estão matando as crianças na Palestina, de fome, de miséria, pelos bombardeios, pelos assassinatos, gente. Isso é genocídio. Porque daí essas crianças não vai ter mais gente, vai ter só velhos e os velhos vão morrer. E daí eles vão ter uma Palestina só de semitas. Vocês entenderam? Com uma política sionista. Então nós somos contra a política sionista, que é uma política de genocídio. Somos contra a política do Likud, a política sionista do Likud, que implementa uma política colonialista. Uma política no qual o país tem que ter uma raça superior, que se aproxima muito da Alemanha nazista, de Hitler. Esse pessoal do Likud e o pensamento sionista. Diferente dos judeus trabalhistas, dos judeus socialistas, dos judeus que são progressistas, democráticos, sociais-democratas, que existem lá em Jerusalém e que não querem essa guerra e que estão fazendo protestos contra esse genocídio e são presos pelo governo do Benjamin. Então é isso, gente, que nós temos que saber. Separar o joio do trigo. Pra gente separar o joio do trigo e ver bem quem está tentando nos manipular, que é a opinião pública de setores aqui no Brasil, que tem interesse e que também são de famílias, você sabe o que eu estou falando, de famílias sionistas, com pensamento sionista, certo? Com interesses econômicos, que atuam no Brasil, para que legitimem a barbárie que está acontecendo na Palestina. É isso. E não se dando satisfeito agora, eles levam o Oriente Médio a uma guerra nuclear. Porque esse ataque de Israel é injustificado. Porque o Benjamin e a sua política sionista
implementada pelo seu partido, Likud, que tem maioria no Congresso, é como aqui a direita e a extrema-direita. Eles têm maioria no Congresso, não sei se você sabe. Nós temos que mudar isso aí em 2000, agora em 26, botando deputados e senadores da esquerda, ou do centro-esquerda, ou progressistas, ou sociais-democratas, ou socialistas. Também. Trabalhistas, pessoas que pensem no país, no desenvolvimento do país, não em guerras, não em xenofobia, não em homofobia, não em racismo, mas queiram construir esse país, que é o Brasil. Mas lá, esse governo do Benjamin, ele está colocando em risco o seu povo, que a grande maioria não é sionista, não faz parte do Likud, porque lá, eleição não é voto obrigatório. E é isso que eu digo. Quando a gente não se interessa por política, acaba abrindo espaço para esse tipo de louco. Acaba abrindo espaço para um congresso que a gente tem hoje, aqui no país. Acaba por abrir espaço, que foi, há 4 anos atrás, do governo Bolsonaro. Acaba a gente se omitindo da política e deixando com que desse um golpe numa mulher, que foi a Dilma, em cima de um argumento justificativo e injustificável, que logo depois eles mudaram. Para quê? Para ganhar din-din. Para ganhar as emendas PIX, que hoje, a turminha do Centrão, né, botou no orçamento mais de 50 bilhões para eles e deram a justificativa para cortar da educação, da saúde, do BPC, da assistência social, dos programas sociais. É isso aí que eu estou dizendo. Isso é falar sério de política. Então, gente, nós temos que nos mobilizar, nós temos que lutar, e nesse canal não tem rusco-fusco nem churumela, porque aqui a gente mostra os fatos, explica a história e conscientiza você, porque aqui, mentiu pro tio, safada neles, porque aqui é falando sério de política, certo? E vamos embora, que essa semana ainda promete muita coisa, e muita coisa. Fique atento às redes sociais e dá o like, aperta o sininho e te inscreve no canal. Nós precisamos cada vez mais seguidores, porque com isso você se inscrevendo, dando like, certo? Apertando o sininho e compartilhando, muito mais gente vai ficar sabendo da nossa mensagem, que a nossa mensagem é para justamente a gente conscientizar o povo de Porto Alegre, do Brasil e do mundo, porque a luta é justa, a luta é nossa. É isso aí! Fica um abraço para vocês aí no Falando Sério Política e um abração do professor Roberto. Uh.